Fala aí, galera! Professor Haroldo Bueno, professor de Geografia. Hoje, dando aí umas dicas gerais, muito rápidas, mas extremamente importantes para essa galera, o meu concurseiro, minha concurseira da ISA. Vamos nessa, galera? Então, o tema de hoje na verdade, eu escolhi alguns temas, né, de geografia geral e de geografia do Brasil que são muito importantes, que são bastante recorrentes nas provas da ESA. Então, vamos prestar atenção, vamos focar e lembre-se, nós temos material disponível que podem ajudar demais vocês aí no processo de aprovação, de orientação e de sucesso, porque o sucesso de vocês é também o nosso sensacional. Vamos nessa, galera. Olha aqui, ó. Primeiro tema, um tema muito importante, muito recorrente, é o tema globalização. Globalização é um termo novo para um processo muito antigo, que vem lá do período das grandes navegações, no final do século XV, e a partir da Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente depois da década de 70, 80 e 90, esse processo de globalização se intensificou. E o que é a globalização senão um processo que integra os territórios, um processo de integração política, econômica, social e cultural entre os lugares, entre os países. Daí a definição do processo de globalização. O processo de globalização, pessoal, ele vai se intensificar, como eu já disse, a partir das grandes inovações tecnológicas, dos grandes avanços tecnológicos, principalmente nos meios de comunicação e de transporte, que tornaram o planeta uma espécie de grande território de fluxo de mercadorias, pessoas, investimentos e informações. Parece até que o mundo foi aniquilado, foi reduzido por esse processo chamado de globalização. O mundo continua do mesmo tamanho, porém, os avanços tecnológicos nos meios de comunicação, nos meios de transporte, tornaram mais intensos os fluxos de pessoas, investimentos, expansão das multinacionais, investimentos financeiros, a integração entre bolsas de valores, maior circulação de mercadorias, né, de produtos, de bens de consumo, maior circulação de informação e também, como eu já disse, de pessoas, né? Esse é um processo que, como eu já disse, vai se intensificar, vai ser alavancado pelos avanços tecnológicos nas comunicações e nos transportes, criando uma espécie do quê? De aniquilamento do espaço e uma aceleração do tempo. As distâncias se tornam cada vez menos importantes, menos relevantes por conta destes avanços nos meios de comunicação e de transporte. Então essa figura que vocês observam aqui do lado, do meu lado direito aqui da tela, é o quê? É uma figura do David Harvey, né, um geógrafo britânico, que simula o que vem acontecendo no espaço global, né, na superfície do nosso planeta, dando a ideia de que ela está cada vez mais o quê? Reduzida em função dos avanços, da velocidade com que pessoas, mercadorias, investimentos e informações circulam pelo mundo. É este o processo de globalização, da integração entre os países, né, da formação de blocos econômicos, né, os países se organizam em blocos econômicos, que mais? Da formação na verdade, da expansão das multinacionais, de grandes corporações empresariais que se instalam no mundo e vão intensificar o fluxo comercial entre os lugares, né, impondo seus interesses, inclusive sobre os estados nacionais. Beleza? Então é importante você ficar atento a este tema, estude, se aprofunde, porque um outro tema da geografia geral, que também cai muito recorrentemente nas provas da ESA, é o
o próximo assunto, problemas ambientais. Quando nós falamos, né, de problemas ambientais, lembrando que o mundo vive especificamente uma crise ambiental, né, com grande impacto nos recursos da natureza, o modelo de desenvolvimento vigente no mundo é baseado, né, se sustenta a partir do quê? De uma sociedade de consumo que é abastecida por uma produção em escala cada vez maior, que pressiona cada vez mais os recursos da natureza, criando, obviamente, impactos ambientais na água, no solo, no ar, no clima. E é justamente do clima que nós vamos tratar agora, porque um dos assuntos, né, mais recorrentes, mais cobrados e mais atuais ligados à crise ambiental ou aos problemas ambientais está o quê? O que nós chamamos de aquecimento global ou mudanças climáticas, esses eventos extremos que nós estamos assistindo nas últimas décadas em função da atuação predatória dos seres humanos sobre a superfície terrestre, a queima de combustíveis fósseis, a queima de florestas, a devastação da vegetação nativa, tudo isso causando o quê? Grande concentração de gases estufa na atmosfera, o que vai produzir o chamado agravamento do efeito estufa. Vamos dar uma olhada aí primeiro no conceito fenômeno climático, que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Ele é resultado do quê? Da intensificação do efeito estufa. Então não podemos esquecer que o efeito estufa é um efeito natural. A atmosfera tem a capacidade de reter calor. Não é isso? Então existem gases na atmosfera que contribuem para a retenção do calor, o que cria condições, né, essenciais para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. O problema é que, né, a queima de combustíveis fósseis através, né, do petróleo, do carvão mineral, a destruição de florestas, as queimadas têm contribuído para a grande concentração de gases estufa na atmosfera, o que vai intensificar o efeito estufa, que nós chamamos de aquecimento global, também mudanças climáticas e principalmente esses eventos extremos que nós estamos assistindo, secas, enchentes, nevascas, né, tragédias que se intensificam por conta da ação humana na superfície da Terra. Vamos dar uma olhada aqui, ó, neste esquema, né, que é o típico do efeito estufa. Olha lá, ó, a energia solar entra, ela entra em choque com as superfícies sólidas, né, e líquidas do nosso planeta e vai irradiar, ó, vai liberar radiação solar, calor. Uma parte desse calor é retido na atmosfera. O problema é que com a concentração de gases estufa, o que vai acontecer? Essa quantidade de calor aumenta, o que vai resultar no quê? No aquecimento global e todos esses problemas que nós assistimos atualmente. Beleza? Então fiquem atentos também nesse tema. E quando nós falamos de geografia do Brasil, não podemos esquecer da nossa localização, da nossa extensão, das características mais importantes da geografia do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Brasil é o quinto maior país do planeta, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Olha aí, o maior país da América do Sul, o quinto maior do planeta, atrás da Rússia, atrás do Canadá, atrás da China e dos Estados Unidos. Beleza, o que mais? O Brasil tem 4 fusos. Como ele tem uma grande extensão leste-oeste, o Brasil é cortado por 4 fusos horários, todos eles atrasados em relação a Greenwich. O Brasil, então, tem todos os seus fusos horários, 4, atrasados em relação a Greenwich, tá certo? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, o máximo de atraso que nós temos ali, ó, da Vila dos Remédios, né, lá em Fernando de Noronha até Rio Branco, no Acre. O fuso horário principal é o segundo, né, que está a 45 graus oeste de GMT e que, portanto, está a 3 horas, né, de Greenwich. Né? Lembrando que o fuso horário muda-se a hora a cada 15 graus de longitude, beleza? Vai para oeste, diminui as horas. Vai para leste,
aumenta as horas a cada 15 graus. O Brasil tem 4 fusos horários. O que mais? Cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Câncer. Isso faz do Brasil um país o quê? Um país predominantemente tropical, um país predominantemente tropical, predominantemente pertencente a quem? Ao hemisfério sul e totalmente localizado no hemisfério ocidental. Então o Brasil está no ocidente porque está a oeste de Greenwich, tá certo? O meridiano principal, e está predominantemente no hemisfério sul, porque é cortado pelo Equador. Além disso, o fato de ser cortado simultaneamente pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, o Brasil também está na chamada zona tropical do planeta. E quando nós falamos em zona tropical do planeta, podemos esquecer as características do nosso clima, né? Olha, o Brasil é um país de grande extensão territorial, um país que tem aí uma localização geográfica predominante, como eu já disse, ali entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, cortado pela linha do Equador. Portanto, o Brasil, em função da sua grande extensão territorial e de sua localização geográfica, vai apresentar grande variedade de tipos de clima. O Brasil tem um predomínio do clima tropical, mas não é só o clima tropical que aparece no Brasil. O equatorial, ó, que é representado por este climograma aqui, ó, o azul representando o quê? Chuva, e a linha vermelha, a temperatura. Veja bem que chove muito e as temperaturas são muito elevadas. Equatorial, região norte principalmente, né? Beleza? Olha aí, ó, tropical, né? O principal tipo climático do Brasil, predominante clima do Brasil, tropical, aquele com 2 estações bem definidas. Olha aqui o gráfico, olha aí, ó, o gráfico, ó, chove bastante no verão e é seca no inverno. Olha ali a linha indicando que é inverno, porque a linha, né, de temperatura no meio do ano cai. Então, hemisfério sul, meio do ano é inverno. Olha lá, chove no verão, seca no inverno. O que mais? Um outro tipo de clima importante. Olha o semiárido, gente, que aparece aqui, o número 5, o semiárido no sertão do Nordeste. Veja bem como as barrinhas azuis são muito reduzidas. O que isso indica, gente? Indica que chove pouco, muito pouco. As chuvas são escassas e mal distribuídas ao longo do ano. E as temperaturas elevadas, semiárido, beleza? E aí, o clima subtropical, que é aquele clima que vai aparecer principalmente na região sul do Brasil. Veja bem que as chuvas são bem distribuídas, mas há uma grande amplitude térmica anual. Olha lá, o verão é quente, mas o inverno é muito frio. Então a amplitude térmica é elevada. Então fiquem atentos nas características de cada um dos climas, né? Eu falei só de um tipo tropical, mas tem ainda o tropical de altitude aqui no sudeste, o tropical atlântico no litoral brasileiro. Fiquem atentos, vejam lá no PDF as características, estudem e se preparem. Beleza? Esse é um tema muito recorrente nas provas da ESA. Beleza? Vamos dar uma olhada agora num outro assunto, que é a população brasileira. Rapidamente aqui, o Brasil é um país populoso. O que é isso, professor? País populoso. Ó, país populoso. O que é um país populoso? País populoso que tem uma população absoluta muito grande. O que é a população absoluta, pessoal? O que é, professor? População absoluta é a população total de um país. E o Brasil é um país com elevado número de habitantes. São 212 milhões de habitantes. O Brasil é o 6º país mais populoso do mundo. Então está entre os mais populosos do mundo. Beleza? Só que quando a gente pega a população do Brasil e divide pela área, nós temos uma baixa densidade demográfica. Portanto, o Brasil é pouco povoado. Então ele é país populoso, mas, ó, olha aqui, ó, pouco povoado. Não pode esquecer, hein? Tá? Ele é um país populoso, mas pouco povoado, porque a densidade demográfica é baixa. Beleza? Muito bem, gente. O que mais que a gente tem que observar aqui, ó? As características demográficas do Brasil. Características demográficas do Brasil. O Brasil é um país que vem passando por profundas transformações no seu perfil demográfico.
Ele está deixando de ser um país jovem para se transformar num país maduro, gente. Um país maduro, né, em vias de envelhecimento. Olha só a pirâmide etária do Brasil. O que é a pirâmide etária? É aquele gráfico que mostra, de um lado, a população masculina. Olha aqui, ó, população masculina. De outro lado, a população feminina. Veja bem, não é? As mulheres de um lado, o homem de outro. Olha aqui, ó, essas barras que vocês estão vendo aqui, ó, elas indicam as faixas de idade. E os números aqui embaixo, o percentual, o número absoluto em milhões de habitantes, né? Então você observa aqui, na década de 70, o que a gente pode concluir ao observar essa pirâmide? Que a base da nossa pirâmide naquele período era o quê? Uma base muito larga. E a parte do ápice da pirâmide muito estreita, o que isso indica? Taxa de natalidade era elevada, a expectativa de vida era muito baixa. O que aconteceu de lá para os dias atuais? Olha aí, houve um estreitamento da base da nossa pirâmide, porque as famílias brasileiras passaram a ter menos filhos, tá? Menos filhos por casal, né? Menos filhos de maneira geral, por conta das transformações e da modernização da nossa sociedade, com maior participação das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo. Né? Que mais? Houve um aumento do número de idosos, ou seja, aumento da expectativa de vida. Então observe aqui que nós temos uma redução do número de filhos, ou seja, uma queda da natalidade e um aumento da expectativa de vida de nossa população. Beleza? Então esses temas aqui não são os únicos, obviamente, mas são muito importantes. E só para concluir, falar rapidamente aqui, ó, de outro tema rápido da industrialização do Brasil. Industrialização tardia, demorada, não é isso? Olha aí, o modelo original, substituição das importações. O Brasil vai produzir aqui aquilo que antes ele importava. Quando é que se dá de fato o grande desenvolvimento industrial do Brasil? Na década de 30. Quais são os fatores que vão contribuir para isso? A crise de 29, né, que vai dificultar o Brasil importar bens de consumo, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, não é isso? E as características que a cafeicultura implantou no Brasil. Mão de obra imigrante, transporte, energia, acúmulo de capital favoreceram muito o desenvolvimento industrial do Brasil. E para concluir, o Brasil, apesar de ser um país industrializado, um país subdesenvolvido, emergente, ele é muito dependente do capital e da tecnologia estrangeira. Então não pode esquecer que há no Brasil uma forte concentração da indústria no Sudeste, em que pese o fato de que houve uma desconcentração industrial a partir dos anos 90, ela está ainda fortemente concentrada no Sudeste, em especial no estado de São Paulo. Então estudem, se aprofundem, se preparem e conte com a Nova. Sensacional, galera! Um abraço!